Boa noite, desculpe aí o pequeno atraso, problemas técnicos, estávamos aqui preparando o material para a live de hoje. Seja bem-vindo à nossa reunião, onde hoje nós vamos falar de um tema que me foi solicitado na semana passada, que é como se comportar em entrevistas à distância. Eu espero que seja algo que venha agregar para você, assim como para as pessoas que você convive, que você se relaciona. Bom, então falando um pouco, gente, dessa questão das entrevistas à distância. Isso é algo que é algo que está sendo muito comum e de verdade não tem como voltar atrás, é um caminho sem volta. Por quê? Porque as entrevistas à distância, elas estão sendo utilizadas por uma questão de otimizar o tempo. As empresas, as agências, elas têm hoje uma demanda de vagas e um número de candidatos muito grande e elas precisam otimizar. Então, eu que trabalho já há mais de 30 anos na área de pessoas e que comecei a minha carreira na área de recrutamento e seleção, então eu sou da época que você fazia 30, 40, 50 entrevistas presenciais por dia. Mas hoje realmente não é essa a realidade. A pressão está muito grande, a cobrança é absurda e o número de candidatos também é bem volumoso. Então, o que as empresas hoje estão fazendo? Elas estão realmente fazendo uma triagem à distância. Afinal de contas, nós temos recursos, a tecnologia está aí para ser usada. Então, para as empresas isso é uma grande oportunidade. Agora, como que fica isso para os candidatos? Então, eu não sei se você já chegou a participar de um processo, de uma entrevista por telefone e se isso foi um grande problema ou se você tirou de letra. Tem pessoas que se saem até muito melhor à distância, por telefone, pelos recursos aí que existem de videoconferência, do que presencial. E tem pessoas que já não. Eu te digo, até compartilhando um pouco da minha experiência, na minha área, no coaching, eu resisti, não vou negar, eu sou aí da turma que teve uma grande resistência a essa questão de entrevista, de coaching à distância. Hoje eu utilizo esse recurso, mas eu não vou mentir que eu gosto do olho no olho, eu gosto do presencial. Só que eu tenho clientes que realmente têm uma grande dificuldade com relação a tempo. Então as pessoas que viajam bastante e que têm a sua vida pessoal, filhos pequenos e que de repente não conseguem uma vez por semana, todas as semanas, fazer uma reunião presencial. E aí nós utilizamos essa questão da entrevista à distância, que é algo que não interfere no resultado do coaching e que faz com que as reuniões semanais aconteçam. Então, melhor fazer a reunião à distância e a gente manter o processo, manter as nossas atividades, as demandas, do que ficar às vezes 15, 20 dias sem fazer a reunião, principalmente por causa da questão de viagens. Então, onde o meu cliente está, pode estar na China, nos Estados Unidos, na Europa, a gente consegue realmente manter a nossa reunião semanal de coaching. Então é um recurso que eu assumo que eu resisti, mas que hoje eu utilizo e que ele otimiza bastante e que contribui para os resultados dos processos de coaching. Mas vamos voltar a falar aqui então da questão das entrevistas. Então o que é importante? Nós precisamos então, primeiro passo, primeiro que não é bem uma opção, Se você está na posição hoje, vamos pensar que eu tenho público aqui, tanto pessoas que passam pelo processo e que são candidatos, e eu tenho certeza que eu tenho pessoas aqui também que estão na posição de recrutamento, de seleção. Então, os dois lados não é muito uma opção. Hoje, as pessoas estão sendo cobradas de fazer uma triagem, de atender o maior número de candidatos e de fechar as vagas, e o candidato também não é bem opção, olha, eu não quero fazer uma entrevista à distância. A empresa te liga e ela te convida a fazer essa entrevista. Você pode até dizer que não, mas na medida que você diga que não,
você com certeza com certeza eu não digo, mas a grande possibilidade de você não participar do processo. Então, na verdade, o que nós precisamos? Não fugir das nossas dificuldades, e sim encará-las. Então, vamos lá, vamos conversar à distância e vamos fazer o nosso melhor. Esse é meu objetivo hoje. Então, primeira coisa, a entrevista à distância não é necessariamente uma opção, né? Hoje é uma necessidade do mercado. O que é importante? É que você se planeje. Então, a entrevista normalmente é feita para uma triagem, ela pode ser planejada. Então, aí um ponto bastante importante. Ela pode ser planejada, ou seja, a pessoa te manda uma mensagem, te liga falando, olha, você está precisando de um processo, podemos marcar uma entrevista para tal dia, tal horário? Isso é ok. Mas ela também pode ser surpresa. De repente você pode estar trabalhando, você pode estar num compromisso pessoal e alguém te liga e já fala, olha, você recebeu seu currículo, eu gostaria de esclarecer algumas informações. E aí, o que é importante? Principalmente, vamos falar da surpresa. Se você não estiver em um ambiente adequado, ou seja, um ambiente silencioso, um exemplo, você está dirigindo, então você sabe como eu que não se deve falar ao celular dirigindo. Então você no mínimo tem que avisar a pessoa, falar, olha, eu não posso falar agora ou eu vou encostar o carro para poder falar com você. Mas não é a situação ideal. Você parar na rua, correndo até risco de algum assalto, alguma coisa para uma entrevista. Então, numa entrevista surpresa, o ideal é que você fale para a pessoa, olha, não estou em um ambiente adequado, eu consigo me dirigir a um ambiente adequado, que pode ser um café, pode ser um lugar mais silencioso e de preferência seguro, e você pode voltar a me ligar em 10, 15 minutos? Então isso é importante. Por quê? Porque realmente, se você não está num ambiente propício, você não vai conseguir ter atenção para a entrevista. Então, pensando na entrevista surpresa, se sinta à vontade para, de repente, pedir para a pessoa te ligar em 5, em 10 minutos, ou até, olha, eu posso te ligar, você pode me passar um número, para que você realmente não queime uma etapa importante, porque por uma entrevista, por algo que foi uma surpresa. Agora, essa questão de como lidar com surpresa também pode ser algo que está sendo avaliado. Então, de repente, a pessoa fala, poxa, mas a pessoa me atendeu, digamos que seja um aspecto que está fazendo parte do processo. Então, por isso que é importante você mostrar a sua preocupação, o seu profissionalismo no sentido de que, olha, eu não estou em um ambiente adequado. Podemos falar em X minutos? Então pense nisso, entrevista surpresa. Está no ambiente adequado, está na sua casa, está no escritório, consegue falar? Ok. Não, peça um tempo para que você possa se dedicar a essa entrevista, tá? Então isso aqui é a questão da surpresa. Então, agora, ok, a pessoa te ligou e falou, olha, vamos fazer uma entrevista, quero agendar um horário. Então, primeiro passo, planeje e um horário adequado, que você esteja no local adequado para falar com essa pessoa. E, se você tiver o nome da empresa, é muito importante que você pesquise sobre essa empresa antes da entrevista. Então, não deixe passar essa oportunidade. Qual é a empresa, qual é a vaga, e aí na medida que você vai para a entrevista, você já tem informações importantes que vão contribuir para que você tenha um bom resultado, tudo bem? Então, planejamento. Então, as 10 dicas principais, tá? Então, agora falei então do ambiente adequado, da surpresa ou não, da questão do ruído e do planejamento. Então, agora vamos falar das 10 dicas de ouro para que você tenha um bom resultado em um processo, numa entrevista à distância. Então, primeiro, programe-se. Se você marcou a entrevista para as 3 horas da tarde do dia 22 de fevereiro, se planeje para essa entrevista como se fosse presencial. Você pode estar na sua casa, de chinelo, mas ninguém vai ver seu chinelo, é lógico, né? Então esteja adequadamente vestido, nem que seja da cintura para cima, para essa entrevista. Mas esteja à disposição de 10 a 15 minutos antes do horário da entrevista. Então planeje, se não é aquela coisa, nossa, a entrevista é 3 horas da tarde, aí eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa, tá? Vou chegar em casa 1 para as 3, às 3 horas a pessoa está me ligando. Não, programe-se para que você esteja preparado para essa entrevista. Segundo, teste o seu equipamento.
Isso é muito importante. Você vai falar com a pessoa por telefone, você vai falar com o entrevistador pelo computador. Teste o seu equipamento antes. Se você vai utilizar algum recurso, né, da internet, teste antes. Como? Teste com alguém, com algum amigo, com você mesmo, com outro computador da sua casa, para que você tenha certeza de que ele está funcionando. É muito desagradável chegar na hora da entrevista, a pessoa, o entrevistador, tentando falar contigo e de repente deu problema no seu login, deu problema no seu computador, acabou a bateria do celular, Então isso não pode acontecer. Então programe-se, teste todos os equipamentos e os recursos que você vai utilizar. Outra coisa importantíssima, você vai utilizar o computador? Feche os outros programas. Pense, naquele momento, teu principal compromisso é com essa entrevista. Então não é momento de ter outros programas abertos, principalmente programas que emitam som. Então, um exemplo, eu estou fazendo uma entrevista e está toda hora entrando lá o sinal de mensagem do WhatsApp. Isso não é bacana. Então, naquele momento, se planeje para se dedicar única e exclusivamente para essa entrevista. Que mais? Vamos lá. Minutinho que eu perdi aqui. Então, já falamos de você se programar, já falamos com relação a testar os equipamentos, com relação ao horário, certo? Então, esses pontos estão importantes? Estão claros para você? Vamos falar um outro ponto importante. A forma, né, a vestimenta. Não é porque você está fazendo uma entrevista à distância que você pode de repente aparecer nessa entrevista de camiseta regata ou de repente com o cabelo despenteado, no caso das mulheres, né, sem uma maquiagem. Então é muito importante que você se prepare para essa entrevista. Então testou o equipamento, fecha os outros programas. Procure um lugar tranquilo e silencioso. Isso é muito importante também, gente. Por quê? Porque se você está fazendo a entrevista na sua casa, você de repente pode ter animais na casa, você pode ter crianças. Aquilo que está dentro do seu controle, procure evitar que interfira na tua entrevista. Lógico, eu moro em apartamento e de repente, sei lá, tá ouvindo barulho, eu tô fazendo a entrevista e tô ouvindo o barulho da criança do apartamento de cima, o barulho do cachorro do outro apartamento. É lógico, isso não depende de você. Mas até é importante na entrevista, de repente, você usar um fone de ouvido e se o barulho estiver exagerado, você até comentar com o entrevistador, olha, me desculpe, esse barulho vem de um outro apartamento, vem de um outro local, que realmente eu não tenho como controlar. Para mostrar que da sua parte você se planejou para isso. Agora, deixar o seu cachorro, o seu gato, seu filhinho de repente passando, conversando, isso não é legal. Então se planeje para que tenha o mínimo ruído possível, tá? Que mais? Escolha um fundo clean. Então é importante você pensar qual é o local, né, que você vai estar e que a pessoa vai estar visualizando. Então, de repente, que seja que nem aqui, né? Nós temos um fundo, nós temos aqui uma parede verde, você tem aqui, você vê livros. Então, não é legal, de repente, eu estar numa cozinha, aparecendo lá o fogão, ou de repente eu estar no meu quarto, né? Então, procure um fundo adequado e um fundo também leve, um fundo de preferência de cores claras. Vista-se adequadamente, então, eu já falei, né? Nem que seja da cintura para baixo, né, da cintura para cima, desculpa, mas que você esteja com uma roupa adequada, com cabelo adequado, maquiagem, porque afinal de contas você está sendo avaliado. Lembre, não é porque a distância que ela é menos importante do que a presencial. As entrevistas à distância normalmente são uma triagem. Então, é a seriedade que você vai se comportar numa entrevista à distância que vai te garantir uma entrevista presencial e tudo mais. Então, não menospreze a entrevista à distância. Use roupas discretas, então está relacionado à parte de se vestir. Escolha um login com um nome profissional. Então a pessoa te ligou e falou, olha, eu vou utilizar tal ferramenta para a nossa entrevista. Tenha um login profissional. De repente você pode ter um outro login que você utilize com seus amigos, que você utilize na sua vida pessoal. Mas profissionalmente para as entrevistas, tenha um login profissional. Com o seu nome, com suas iniciais, né? Não utilize aí gírias, não utilize logins aí pessoais que possam também interferir na sua avaliação.
seja profissional, então utilize uma linguagem adequada. Então, gente, uma coisa muito importante, cuidado presencial ou à distância, cuidado com gírias, cuidado com palavrões, porque isso realmente não é visto de uma maneira adequada. São raras as empresas que de repente consideram isso tudo bem, falar um palavrão ou usar, né, de maneira muito exagerada gírias. Então, evite esse tipo de coisa. E lembre-se, você está sendo avaliado. Então, a seriedade com que você tem que se comportar nessa entrevista é a seriedade que a pessoa vai estar imaginando que ela vai encontrar na entrevista presencial. Uma coisa também que é muito comum, gente, em entrevistas à distância, que hoje os meus clientes e os meus colegas de RH comentam, são entrevistas à distância para se avaliar a questão do idioma. Por quê? Porque o papel aceita tudo. Então, tem pessoas, por exemplo, que colocam que elas têm influência num determinado idioma e a hora que elas chegam numa entrevista presencial, infelizmente se identifica que aquilo que ela considera, não que ela esteja mentindo, mas de repente aquilo que ela considera como tenho fluência nesse idioma, não é visto como fluente pelo entrevistador. Então, é bastante comum que as pessoas façam entrevistas à distância para avaliar o conhecimento, para avaliar o nível de conhecimento do candidato com relação a outros idiomas. Então esteja atento a isso, até no sentido do que você coloca realmente no seu currículo, para que não seja algo que seja identificado aí como uma mentira. Tudo bem? Deixa eu ver se tem perguntas. Vamos ver aqui se tem perguntas. Eu espero ter contribuído aí, esclarecido alguma dúvida. E volto a falar, né? Não adianta resistir, não adianta ter medo, porque isso faz parte da situação, né, hoje, de ganhar tempo. Então é melhor você enfrentar a situação do que você fugir dela. Uma outra dica importante, antes de eu responder as perguntas, que é bem bacana, pratique essa entrevista. Pratique, procure se filmar. Pega o seu celular, coloca lá no apoio e filma você. Imaginando, a pessoa perguntou qual que é a minha perspectiva. Bom, minha perspectiva profissional, eu busco crescer nessa carreira, eu busco me desenvolver em tal área. Filme você, ou você mesmo, peça para alguém te filmar e assista, mas assista não no sentido de crítica negativa. Poxa, olha, eu falei muito essa palavra, naquele momento eu não fui claro. Quanto mais você praticar, melhor será o seu resultado. Você vai virar um mestre em entrevistas presenciais, assim como à distância. Deixa eu ver aqui as perguntas. Boa noite, Marinês, Luciane, Rosana. Boa noite, vizinha. Que bom que você está me assistindo. Daniela, Samuel. Aqui o pessoal sempre presente, apoiando e com certeza compartilhando as informações, né? O pessoal tem passado um feedback bem bacana no sentido de que as informações estão contribuindo não só para as pessoas que assistem, mas para seus grupos, para seus amigos. Tem alguma dúvida? A Luciane, ela comentou que com ela aconteceu a surpresa via WhatsApp. Aliás, uma coisa interessante, né? A Luciane foi contratada por uma empresa via WhatsApp, não é isso, Luciane? Então, para você ver em que pé que está, né, a coisa. É o tempo, né? As pessoas ligaram, conversaram com ela e ela foi para uma oportunidade e já começou a trabalhar. Então, para você ver como a coisa hoje está muito ágil. E tem que ter jogo de cintura, sim, para lidar, né, e para enfrentar aí os seus medos, enfrentar aí a tecnologia e se sair vitorioso com relação a essa tecnologia. Tá? Parabéns, Lu, no seu novo emprego. Domingos, boa noite, Samuel. Leonice Miranda, boa noite, Nice. Saudade de você, vizinha. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não só agora, né? Você pode colocar também as informações aqui no vídeo. Eu quero muito te convidar para ir para o YouTube. Nós estamos compartilhando todos esses vídeos semanais no YouTube e é importante, quanto mais você assista no YouTube, quanto mais você repasse isso também contribui para que o vídeo tenha um destaque, para que ele possa também ajudar um número maior de pessoas, tá? Convido você também
a me apresentar no privado por mensagem sugestões de quais temas você considera que sejam interessantes a gente conversar aqui na live. Tudo bem? Na próxima semana eu tive sugestão de falar sobre a questão da entrevista à distância e também me falaram com relação à questão de carreira, orientação vocacional, que é um projeto bacana que eu estou startando agora em 2018. Então na próxima semana eu vou compartilhar com vocês a importância para os jovens de fazer uma escolha adequada, né, uma escolha com relação à carreira, e o quanto isso reflete também é importante para as pessoas mais velhas, porque não é porque eu escolhi errado lá com 17, 18 anos que eu tenho que manter essa escolha errada. Então hoje eu tenho a oportunidade aí de ajudar vários profissionais em reavaliação de carreira, mas eu quero muito poder contribuir para os jovens do ensino médio, segundo e terceiro ano, para que eles façam as escolhas realmente assertivas e para que eles não desperdicem tempo, não desperdicem dinheiro e que possam realmente fazer uma escolha exata e se realizar profissionalmente. Então, a semana que vem, na quarta-feira, nós vamos falar sobre escolha de carreira, sobre a vocação dos indivíduos, principalmente os jovens aí do ensino médio. Tudo bem? Pessoal, muito obrigada pela sua presença. Espero você na próxima quarta, onde nós vamos falar então de carreira e escolha vocacional. Boa noite.